Olá, meu amigo, minha amiga, isso aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo, chegando ao nosso final de semana. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê vida e saúde, etc. e tal, para ver o grande juízo final do Bolsonaro. A grande verdade é que depois que ele foi citado, vou fazer essa contextualização, veio uma nota do hospital que o quadro de saúde do Bolsonaro piorou, a pressão arterial subiu. E por que a pressão arterial subiu? Porque você vai ver no vídeo, que é um pouco longo, mas eu quero a sua paciência, a sua audiência, porque é importante que você assista esse conteúdo, porque nós estamos vendo uma repetição de 2018. Como assim, Luiz Maté? 2018, ele inventou fakeada, mas ele fez a cirurgia do câncer que ele está podre, mas ele fez isso e ficou hospitalizado para não ir aos debates. Em compensação, ele dava entrevista para a Record, ele dava entrevista para a Jovem Pan, para os Pingos nos Is e etc e tal. Então esse foi outro dos motivos, ele virou uma espécie de herói. A verdade em conteste é que em 2022, quando ele pôde participar dos debates, ele foi esmagado pela maioria dos opositores dele e pelo Lula nem se fala, tendo como contraponto somente o Padre Calmo, o laranja que eles plantaram para tentar demonizar o Lula, mas não conseguiram. Gastou bilhões e bilhões, arrombou o cofre do país, mas não ganhou. A outra questão que eu quero ver com você, a gente tem o hábito de admirar pessoas inteligentes, pessoas que têm alguma coisa que de fato fizeram ou fazem em termos de sociedade, em termos das suas atividades, e que são brilhantes. Agora, o bolsonarismo pegou para si um burro, um cara muito muito burro demais, simples assim, e endeusam esse mau elemento, crápula, cretino, canalha, etc e tal. E por que eu estou dizendo isso, que ele é burro? Porque ele fugiu para dentro do hospital, não estou dizendo que ele não fez cirurgia, ele fez, mas ele buscou a UTI como uma forma de se resguardar, porque ele estava sendo o último a ser citado. Vamos deixar isso claro aqui, além do vídeo que você vai ver, vamos deixar claro. Já houve a preliminar, a defesa preliminar, o advogado dele já fez a defesa preliminar, ele estava lá, inclusive, mandando WhatsAppzinho, fazendo postagemzinha, debochando, depois ele não compareceu, e ele virou réu naquele santo dia. Mas como tem um aspecto protocolar dentro do processo, ele precisava ser citado. Como eu disse, os outros já tinham sido citados. Então ele vai falar sobre defesa prévia, que é a oficial, aliás as pessoas estão dizendo errado, a oficial de justiça, ou o servidor, mas é oficial de justiça. Então dá o certinho, por esse conhecimento adicional, tá certo? Então, 2018 está sendo repetido. E o Bozo, por que ele é burro? Porque ele deu entrevista para a SBT, ele estava recebendo visita do Valdemar da Costa Neto, do Malafaia, de aliados, fazendo pressão junto ao Congresso para sair a tal de pauta da anistia, com os correligionários do PL, inclusive fazendo live vendendo capacete, lá com o retardado do Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se não me engano, e o Nelson Piquet. Então, o que aconteceu? Os caras olharam assim, ele está bem, né? Dá para intimar ele, sim, dá para notificá-lo. Inclusive, poderia, se quisesse, o próprio magistrado ir ao hospital e averiguar a situação e notificá-lo. Mas os caras esperaram ele se movimentar, como sempre, de forma estúpida, tosca, arrogante, provocativa, sempre buscando atacar os morais. Você vai ver nesse vídeo que ele busca destacar a facada, que ele está ali por causa da facada, que ele teve que fazer a cirurgia, ele ataca o Alexandre de Moraes, ele discute com a oficial, ele manda o pessoal calar a boca porque ele estava falando, a atitude normal dele sempre de golpista, de ditador barato, de baixa linha. Ele quer inclusive o voto da Venezuela, do Paraguai, enfim, ele quer salvar o Brasil. Mas então você assiste esse conteúdo, por favor, até o final. De novo, dá certinho, comenta e depois você compartilha. E também, gente,
Se você puder, se quiser, ajude o canal a crescer, depositando qualquer quantia para que a gente possa melhorar as nossas atividades, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aí ao conteúdo que eu trouxe via CNN do Bozo sendo assinado. É tão bonito ver a assinatura dele se dando por citado. Assiste aí e fica comigo no meu comentário final. Boa tarde. Isso já é uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que é a senhora precisa da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou essa carta? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver, você não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento da minuta do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que aquela da casa do Antes, que é uma piada aquela lá. Vai ter uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para os advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Tá, tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. Sim. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, eu teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagem agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema com a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu fui acionado em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei para os seus advogados, os diretores. Eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a incumbência não, desculpa aqui, não foi disse missão. Tanto é que eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na sua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Então, assim, todos os outros que estão... Os advogados só sabem o que acontece porque publicam na mídia. Inclusive, inquéritos confidenciais, coisa secreta. Por exemplo... Mas não está secreto mais. Não tá, cadê o inquérito 13.000? A senhora não deve estar sabendo, a senhora não faz parte da Suprema, não sei como chefe dos plantonistas, etc. Bom, inquérito 13.000 de novembro de 2018, o Alexandre de Moraes classificou como confidencial, como secreto. Porque a minha acusação é que eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21, numa live onde eu ataquei o sistema eleitoral. Tá? Tudo começou lá, segundo a Polícia Federal e segundo o relator Alexandre de Moraes. Tudo começou lá. Agora, está faltando, né,
já que atacar o sistema eleitoral, como eles me acusam, está faltando retroagir um pouco mais isso aí. Eu ataco o sistema eleitoral, a palavra certa não é essa, é critico. No mínimo desde 2012, eu apertei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda para ter um voto impresso, a senhora Dilma Rousseff vetou, o veto foi derrubado e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela, igualzinho do Paraguai. E não esse sistema que está. Isso é crime. Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora. E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. A pessoa de Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGF sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada sobre vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daqui para frente. Por menos de 1% disso, anularam a Nova Jato. Tá? Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Tá? Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas sou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou já, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Eu estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo. Você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. Tá? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa, se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas não é o cadastro, não, por favor. É uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esses pobres coitados, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tem um processo. Agora os advogados, os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos para as pessoas que estão sendo presas de baseada por aí, de montão por aí. A senhora não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque, até eu queria que Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo discutir, nós dois, aberto, não é igual a delação do Cid, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso. Vamos lá, olha só, imagine se eu tivesse os poderes do Alexandre de Moraes. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Eu buscar trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades do Supremo, perguntar o seguinte: interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil? Desculpa que está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa, senhora, mais uma vez.
Eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Se podia esperar mais algumas horas, mas assina, por favor? Pode colocar. Qual hora, por Hoje é favor? dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Luciano? A questão do senhor também, ó, presidente, agora. Pode fazer? Pega pra mim aqui. É só isso? Obrigado. Capitão. Alguma dúvida? O escroto passou esses 11 minutos que você engoliu, mas que é bom você agora ter uma ferramenta nas suas mãos para compartilhar. De novo, valorou ou valorizou a fancada, o que ele, na verdade, sua cirurgia por causa do câncer podre que ele tem. Ele atacou Alexandre de Moraes, ele provocou Alexandre de Moraes para um debate público, ou seja, ele ferrou mais ainda com a vida dele. E se a oficiala quisesse, poderia ter repreendido como desacato à autoridade, porque ela não foi lá para ouvir o discursinho do Bolsonaro, ela foi lá para citá-lo, ler ali o que se tratava a citação, e ele só assinar, mas ele quis fazer um show para as redes sociais para o gado cair. Aí se manifesta o Mourão, que é uma crueldade, se manifesta o Malafaia, chamando o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes de bandido, o Dallagnol, chamando de perverso, etc. Quem é essa gente para fazer esse tipo de manifestação? Não vou nem falar, é só você analisar. Mas a grande verdade é essa, ele não precisava dessa citação. Não precisava, entre aspas, mas a defesa prévia já foi feita, ele já virou réu, mas precisava constar que lhe foi dado o conhecimento de que ele é réu, mas ele aproveitou esse embalo para fazer plataforma política. Eu estou tão feliz porque ele fazendo isso, ele tranca a direitosa de se organizar para 2026 e o Lula é o candidato com maior a todas as condições de vencer em 2026. Sinto assim. Então, é isso aí, gente. O idiota é endeusado por outros idiotas. Eu procuro me perfilar com pessoas inteligentes, admirar pessoas que têm alguma coisa para oferecer. Agora, endeusar um imbecil como este, que volta a falar, repetir nas entrelinhas que o golpe continua, aí não dá para querer, né? Então, compartilhe esse vídeo, dá o certinho, comenta, porque aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, e amanhã teremos uma live sobre a questão da relação pais e filhos, por que da rebeldia dos filhos, e você vai entender essa matéria, porque é de cunho pedagógico, já está preocupando a comunidade científica, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pedagogos, enfim, os que têm conhecimento da temática, porque está um absurdo o que está acontecendo nessa relação entre pais e filhos, e principalmente a rebeldia dos filhos desde a eternidade até a adolescência e outras cositas mais, tá bom? Então você é meu convidado, esteja comigo amanhã. De novo então, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.